Chegamos à lombar. A lombar que causa muito medo na maioria dos terapeutas manuais e até em fisioterapeutas bem experientes. Diferenciar uma dor neurológica, uma dor neural, uma dor inflamatória, uma dor por hernia de disco, de uma dor mecânica, de uma dor tensional. Aqui eu vou passar os principais testes para que vocês tenham um direcionamento. É óbvio que você pode se aprofundar cada vez mais. Nosso objetivo aqui é usar a LMS para que você consiga tratar pacientes com dores lombares, com lombalgias e não necessariamente lombociatalgias. Existem técnicas que são efetivas, mas no primeiro momento focar nas causas mecânicas e musculoesqueléticas, deixando de lado as neurológicas, mas vocês vão aprender a avaliar de forma crucial, de forma pontual, para quando você souber direcionar esse paciente para um terapeuta, para um médico especializado. Eu vou passar para vocês 3 testes específicos para que você saiba se esse paciente é um paciente com uma lombociatalgia, um paciente que tem queixas neurológicas de raiz nervosa, e aí sabendo que você pode direcionar ele para um outro profissional, ou se você já souber tratar, você pode realizar o tratamento. São 3 testes específicos que vão direcionar e você vai ter clareza no seu tratamento. O primeiro é a flexão da coluna, para detectar hernia de disco e compressão da raiz nervosa. Você vai pedir que seu paciente fique em pé e com as mãos ele vai deslizar e abdômen relaxado, deslizar em direção ao solo, mantendo a extensão da perna. Desceu lá, pode retornar. Você sempre vai questionar se o paciente sente mais dor no posterior ou na coluna. Outra questão, um paciente hiperagudo, ele nem consegue descer mais do que 10, 15, 20 graus. Ele já vai sentir uma dor em choque. Ele dificilmente vai chegar a partir do joelho. O paciente que chega, consegue descer mais para aqui, mas não relata tensão, relata até mais dor no posterior, é encurtamento. É outra questão. A dor é muito aguda, é muito rápida. Desceu, deu choque. É positivo. Nesse caso, possivelmente ele tem uma radiculopatia. O tratamento é diferenciado. O segundo teste, talvez um dos mais importantes para a questão do ciático e da raiz nervosa, seria o slump test. O paciente vai ficar sentado. Eu gosto de, primeiramente, para eliminar, às vezes eu nem vou para o slump test, que é o simples fato de, se o paciente tem dor na região lombar, ou região glútea, lombar e glúteo do lado direito, eu vou testar o lado direito. Eu vou pedir, paciente, tenta esticar a perna o máximo que você conseguir. Retorna. Se ele já conseguiu, dificilmente o slump test vai dar positivo. Mas vamos fazer ele completo. Ele consiste no seguinte: o paciente vai relaxar o abdômen, baixar o queixo, relaxar os ombros para frente e deixar nessa posição. As mãos podem ficar aqui ou atrás, bem relaxados. E aí, você vai pedir que esse paciente faça de novo a extensão. Sobe devagar até onde você conseguir. Se o paciente sentir que sente aquela queimação atrás, encurtamento. Se for positivo, vai correr aquela dor lá no glúteo e lá na lombar. Relaxar. Então, lembrando que muitas vezes pode ser confundido com encurtamento muscular ou até uma tensão neural, diferente do positivo, onde ele nem consegue esticar ou a dor é muito aguda. Nesse caso, se der positivo, dor aguda, dor e limitação é o positivo. Chegamos ao terceiro teste. Esse é o teste de Laseg. Laseg é um teste para identificar tensão de raiz nervosa, lá do ciático ou de demais raízes nervosas, e também de hernia de disco. Lembrando que esses testes, eles são para excluir se aquele seu paciente que chegou lá, ele está com uma lombociatalgia, que é uma dor lombar que irradia pela perna, ou se é uma lombalgia, que pega a região da lombar e pode ser tensional, mecânica, estrutural. Tá? O que modifica? A LMS ela é mais voltada para esse tipo de queixa, a segunda que eu relatei. Dores mecânicas, tensionais, a lombalgia. Para a lombociatalgia existem técnicas mais específicas. Se você é fisioterapeuta, você deve saber as técnicas. Talvez você, massoterapeuta, não tenha esse conhecimento. Então encaminhe ele para o fisioterapeuta se esses 3 testes derem positivos. Não tente fazer técnicas que podem gerar mais irritação no seu paciente. Encaminhe para um profissional mais capacitado e realize as técnicas que você já aprendeu para causar alívio. Vamos lá? O Laseg, você vai pedir que o seu paciente deite e
A perna que ele sente aquela dor, se ele tiver aquela dor irradiada, você vai pedir que ele eleve o máximo que conseguir. Sobe a perna devagar, ao máximo, máximo, quando ele começar a tremer ou sentir encurtamento, ele pode retornar. Quando que ele é positivo? Quando o paciente nem consegue subir aqui 15, 20 graus, ele já tem uma dor que corre pela perna. Então o positivo desses 3 testes é muito rápido, é muito agudo. Não é aquela coisa de, será? Não sei. O paciente vai relatar, levantou um pouquinho, a dor já corre. Por mais que o paciente tenha encurtamento, ele vai chegar numa altura e vai falar, não vai mais porque está encurtado, está puxando meu posterior. Nesse caso, muitas vezes a LMS vai ser o tratamento efetivo para liberar. Agora, se ele nem conseguir levantar, sentir muita dor, positivo. Lembre-se, encaminhe ele para um profissional mais capacitado. Chegamos agora aos testes mais específicos. Se você fez os 3 testes anteriores e deu negativo, você vai fazer os testes mais mecânicos, os testes que vão direcionar quais técnicas você poderá aplicar da LMS para ajudar o seu paciente. Aqui a gente vai testar mais questão tensional. Eu prefiro testar com o paciente muitas vezes em pé, para já ver a diferença de tônus muscular. Se o paciente tem uma sensibilidade, então eu já aperto e se o paciente tiver dor, ele vai relatar. Você vai testando até que ponto. Geralmente você começa, região sacroiliaca, paciente sente dor? Não. Aqui, sinto, não sinto. Não sinto. 2 a 3 pontos acima de palpação que o paciente não sente dor, você já tem um mapa de onde é a localização mais tensional. Compara-se com o outro lado igual. Isso para qualquer ponto tensional você pode fazer isso. Você mapeia 2 a 3 pontos acima, você tem noção se aquela dor é uma dor maior em qualquer região, em qualquer músculo. Tirando os testes palpatórios para você notar essa tensão, para notar o trofismo, de como está aquela tensão, são os testes mecânicos para ver a limitação. Um deles a gente já fez na flexão. Então, se o paciente fez a mão ao solo, falou, não tenho dor, não corre pela minha perna, só sinto posterior, sinto aqui meio rígido, mas não tem aquele choque, você já sabe que ele tem uma limitação em flexão. E aí a extensão também, que é aquele movimento para trás, onde o paciente coloca as 2 mãos. Pode vir aqui, paciente, uma mão de cada lado, a mão vai levemente empurrar e esse paciente vai inclinar. Pode voltar. Aqui é perfeitamente normal ele sentir uma tensão. Agora, se ele falar, ó, não consigo ir, não vai, ele está com uma tensão aqui e possivelmente, já me adiantando, tem uma tensão na cadeia anterior também, que limita a pelve dele de avançar. Você já tem uma noção de tensão posterior e tensão lá na frente. Soltou. Os outros testes também, as mãos ao lado do corpo, vai falar para o paciente correr a mão lateralmente, como se fosse coçar o joelho lá. Vai para um lado, aqui você vai notar a diferença e se ele sente dor do lado que ele está inclinando ou do lado contrário. Retorna para o outro lado, corre, vai notar a diferença de um lado para o outro, se ele relata dor do lado contrário ou do lado que ele está tensionando. Esses são os testes mais específicos de movimento, para que você comece a notar qual é o direcionamento, qual técnica você vai usar para liberar aquelas regiões.